Boa noite a todos. Meu nome é Ayrton Monteiro e estou gravando o curso básico de Umbanda do médium Leonardo Montes. Capítulo 2. Início da escravidão no Brasil. Quando pensamos em escravidão, logo levamos nosso pensamento ao que aconteceu em solo brasileiro com os negros. Contudo, a escravidão em nossas terras começou antes, com os índios. É preciso recordar esse capítulo, frequentemente pouco comentado, para que possamos entender a linha dos caboclos. A motivação para a exploração das novas terras pelos portugueses aconteceu essencialmente pela busca do ouro. O ouro era a moeda da época, e quanto mais ouro um reino possuía, maior a sua força e soberania. Assim, basicamente, todos os países europeus que se lançaram ao mar buscavam acumular riquezas para suas respectivas coroas, e as pessoas que se aventuravam nessas expedições também ambicionavam riquezas para si. Porém, o que movia os grandes navegadores não era apenas a ambição, mas um ideário religioso. Naquele tempo, especialmente na Espanha, havia o forte desejo de empreender uma nova cruzada, a Terra Santa, e com isso levar o catolicismo. Espanha e Portugal eram nações profundamente católicas, levaram o catolicismo ao mundo inteiro, especialmente para quem não o conhecia. É preciso recordar que durante muito tempo a Igreja e o Estado caminhavam lado a lado, quase se confundindo num misto de poder real e poder religioso, que direcionava a vida de espanhóis e portugueses para novas aventuras e descobertas. Assim que eles embarcaram em terras que futuramente seriam chamadas de brasileiras, os portugueses procuraram por ouro, especialmente o de aluvião. Contudo, não encontraram quantidades significativas de ouro, voltando seus interesses para o pau-brasil, cuja madeira servia para fazer uma tintura avermelhada que era vendida para a Europa. Contudo, o pau-brasil, que é uma árvore muito grande, necessitando de muito esforço para derrubá-la, cortá-la e transportá-la até os navios. Assim, os portugueses buscaram estabelecer uma relação de parceria com os índios, já que não tinham mão de obra suficiente. Você já se perguntou por que os povos nativos da América são chamados de índios? Na verdade, Colombo pretendia estabelecer uma nova rota marítima para as Índias. Muitas lendas falavam sobre as riquezas desse povo. Porém, no meio da sua viagem, ele acabou descobrindo um novo continente, a América, que ele achou a ser a própria Índia. Daí o termo índio para os povos nativos. Em relação a essa parceria com os índios, se deu através da prática do escambo. Os portugueses ofereciam coisas como os pentes, espelhos, facas, machados, etc., em troca do trabalho dos índios que ajudavam a derrubar as árvores e transportá-las. Muitas pessoas, lendo sobre o escambo, concluem facilmente que os índios eram bobos, ingênuos, pois o seu trabalho valia muito mais do que os objetos que recebiam, e que os portugueses eram espertalhões, abusado da ingenuidade dos novos povos nativos, oferecendo-lhes quinquilharias em troca de suas riquezas. O que pouco se reflete é que os objetos não têm valor por si mesmos. Somos nós que lhe atribuímos valor. Você já parou para pensar, por exemplo, que muita gente morreu ao longo da história por causa de um metal brilhante chamado ouro? Ou que ainda hoje existam pessoas dispostas a matar e a morrer por causa de um cristal chamado diamante? Para os índios, aqueles objetos de uso cotidiano eram uma novidade e extremamente úteis para suas vidas. Portanto, para eles, valia o esforço de derrubar árvores e transportá-las para possuírem coisas que ninguém mais tinha, e tirar com isso todo o proveito possível. Esqueça a ideia de bom selvagem. Os índios eram pessoas como quaisquer outras. Contudo, as relações logo seriam estremecidas. Objetivando maiores recursos para a metrópole, Portugal deu início a uma intensa fase de cultivo da cana-de-açúcar no Brasil, e como era preciso mão de obra, os índios começaram a ser escravizados.
A escravização dos índios, contudo, não rendeu bons resultados. Os jesuítas interferiram a favor dos índios, pois queriam catequizá-los, criando com isso desconforto entre a igreja e o Estado. Além do mais, os índios não conseguiam compreender o modo de produção europeu. Não viam sentido em uma produção em larga escala e se negavam a trabalhar, ainda que sob castigos físicos. Aliás, foi essa resistência que deu origem a outro estigma social: o índio é preguiçoso. Você acha mesmo que alguém capaz de viver na mata, no sertão ou no litoral, sobrevivendo apenas ao seu próprio esforço, seja alguém preguiçoso? Além do mais, obter escravos não era nada fácil. Era preciso organizar expedições mata dentro, guerrear com os povos que não se rendiam facilmente, e muito sangue indígena e português foi derramado. É claro que, para entendermos melhor as guerras ocorridas nesse período, não devemos pensar que os povos indígenas eram unidos e fraternos, como boa parte da literatura romântica queria fazer crer. Muitos eram rivais e se aliaram aos portugueses para dominar e conquistar seus inimigos. Inclusive, muitos escravos eram prisioneiros de guerra de outros povos e foram comprados pelos portugueses. Assim, para que a escravidão indígena pudesse ocorrer, muito sangue foi derramado, gerando muitas dívidas kármicas, tanto entre indígenas quanto entre europeus. Iniciando por volta de 1540, tendo seu auge em 1580, mas só oficialmente extinta em 1757, a escravidão indígena perturbou a ordem social de diversas comunidades que não apenas perdiam suas terras, mas seus corpos para os trabalhos forçados em prol da ganância de nações civilizadas. Você consegue imaginar o dano causado a esses povos? Como eles sofreram com as doenças trazidas pelos europeus, pelas mortes decorrentes de inúmeros conflitos armados e como tudo isso impactou no cotidiano desses povos? Para que você tenha uma ideia, imagine que havia mais de 1000 povos diferentes vivendo por aqui em 1500 e que hoje existem pouco mais de 300. Contudo, os índios e os brancos não viveram apenas em conflito. Muitas uniões se deram e a miscigenação do povo brasileiro teve origem. É claro que muitas crianças nasceram da violência sexual, mas outras tantas nasceram de núcleos familiares formados por brancos e índios, o que deu origem ao caboclo, filho de branco com índio, sendo inicialmente um termo pejorativo. Até mesmo a coroa portuguesa incentivava a união dos colonos com os nativos, dando início ao processo de povoamento e formação do nosso Brasil. Até aqui, abordei exclusivamente a questão por um viés histórico, para que você compreenda as razões que ligam portugueses e indígenas ao solo brasileiro. A partir de agora, comentarei o que me foi revelado espiritualmente. A partir do momento em que os brancos foram mortos por índios e índios por brancos, deu-se início a um ciclo kármico entre essas duas culturas e tantas outras ao longo do tempo, em que espíritos de portugueses acabaram reencarnando em tribos indígenas, ao passo que espíritos de indígenas também reencarnaram entre os portugueses, a fim de resgatar as faltas adquiridas e também evoluírem espiritualmente. A miscigenação não ocorreu apenas a nível corpóreo, com a mistura das raças, mas também dos espíritos que passaram a experimentar a cultura dos antigos inimigos através da reencarnação. Assim surgiu a linha dos caboclos, que será abordada de forma mais ampla quando estudarmos essa linha futuramente. Não é sem razão que, frequentemente, vemos caboclos comentarem que já viveram entre os brancos no passado, ou que antes de encarnarem entre os povos nativos, haviam reencarnados na Europa, ou ainda que muitos médiuns, hoje atuando em terreiros de Umbanda, no passado foram colonos portugueses que participaram de muitos conflitos, etc. Você já ouviu alguma história assim? Pois eu já, e muitas. Muito obrigado a todos e logo vamos gravar o capítulo 2.